Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre grandezas e medidas e vamos fazer cálculos envolvendo perímetro, área e também transformações envolvendo essas medidas. Uma medida de área que muita gente não conhece é o are, que é equivalente à área de um quadrado de 10 metros de lado. Por isso, um are é igual a 100 metros quadrados. Já o hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado, então um hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Existe também uma outra medida de área que é o alqueire, mas aí existem as regionalidades. Por exemplo, o alqueire mineiro é igual a 48.400 metros quadrados. Já o alqueire paulista é metade disso, 24.200 metros quadrados. E existem outros alqueires, se eu não me engano, o alqueire baiano mede o dobro do alqueire mineiro, e existem outros também. Esse é um quadro que mostra o metro, que é uma unidade de medida de comprimento, e também mostra os seus múltiplos e submúltiplos. E várias vezes, para resolver problemas, é preciso transformar uma medida que está em metros ou em quilômetros, por exemplo, para uma medida que está em centímetros ou milímetros. E tem um mecanismo muito simples para fazer esse tipo de transformação. Se a transformação ocorre no sentido do quilômetro para o milímetro, para cada mudança de unidade a gente faz uma multiplicação por 10. E no sentido contrário, do milímetro para o quilômetro, para cada mudança de unidade a gente faz uma divisão por 10. Agora a gente vê um quadro que mostra o metro quadrado, é uma unidade de medida de área, e também os seus múltiplos e submúltiplos. Aí, para fazer transformações no sentido do quilômetro quadrado para milímetro quadrado, para cada mudança de unidade a gente faz uma multiplicação por 100. E para fazer transformações no sentido contrário, do milímetro quadrado para o quilômetro quadrado, para cada mudança de unidade a gente faz uma divisão por 100. Número 1. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Dessa área, 50% foram reservados para o plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Como a área foi dada em quilômetros quadrados e o alqueire é uma medida em metros quadrados, a gente precisa fazer uma transformação. E de quilômetros quadrados para metros quadrados, a gente precisa multiplicar por 100 3 vezes, ou seja, a gente tem que multiplicar por 1 milhão. Então, a medida em metro quadrado é de 9.680.000. Aí, dividindo a área da fazenda pela medida do alqueire, a gente encontra 200. Isso significa que a fazenda tem 200 alqueires. Letra B. Quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Dividindo a área da fazenda pela área de um hectare, nós encontramos 968. Isso significa que a fazenda possui 968 hectares. Letra C. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? O texto diz que 50% da área da fazenda foram reservados para o plantio de café, e 50% é metade. Então, dividindo a área da fazenda em hectares por 2, nós encontramos 484. Portanto, foram reservados 484 hectares para o plantio do café. Letra D. Sabendo que para o dimensionamento do rebanho o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois, quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Metade da área da fazenda foi reservada para o plantio de café e a outra metade, que também é equivalente a 484 hectares, foi reservada para a criação do gado. Multiplicando, então, 484 por 20, nós encontramos 9.680. Isso significa que em 484 hectares poderiam ser criados 9.680 bois. Na atividade 2 e também na atividade 3, a gente vai precisar fazer vários cálculos
mas não tem espaço na apostila para isso, e a culpa não é minha, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer algumas anotações, vou registrar alguns cálculos, vou deixar claro tudo que eu estou fazendo, aí você acompanha e depois você preenche os espaços vazios que estão na apostila. Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Vamos começar pela expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo. São dois lados medindo x e dois lados medindo 2x. Somando tudo, a gente encontra 6x. Agora vamos ver a área do retângulo. É só multiplicar as duas dimensões, 2x e x. Multiplicando 2x por x, a expressão algébrica aí simplificada é 2x². Letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Na letra A, nós encontramos a expressão algébrica 6x para o perímetro do retângulo. Então, 6x é igual a 24, e nessa equação, dividindo os dois membros por 6, além disso, nós vimos que a área do retângulo é igual a 2x². Veja aí, na expressão da área, eu substituí a letra x por 4, e aí a gente encontra a medida de 32 metros quadrados para a área do retângulo. Portanto, resumindo, se x é igual a 4 metros, a área do retângulo é igual a 32 metros quadrados. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então vamos lá, olha, x é igual a 4 metros. Portanto, o perímetro do retângulo em metros é igual a 24. Porém, a gente precisa encontrar essa medida em centímetros, então temos que fazer uma transformação. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, para fazer essa transformação, a gente multiplica a medida em metros por 100. Multiplicando 24 por 100, nós encontramos 2.400. Essa aí é a medida do perímetro em centímetros. No item anterior, a gente calculou a área do retângulo, que é de 32 metros quadrados. Porém, nós queremos essa medida em centímetros quadrados, então temos que fazer uma transformação. Como 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, é só a gente multiplicar a medida em metros por 10.000. Aí nós encontramos a área de 320.000 centímetros quadrados. Então, retomando, se x é igual a 4 metros, o perímetro do retângulo é igual a 2.400 centímetros e a área do retângulo é de 320.000 centímetros quadrados. Letra D. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros, o seu raio R é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e a sua área πr² metros quadrados, considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação para o valor de π para calcular o raio R e o comprimento do semicírculo em metros e a sua área em metros quadrados. O valor de x que a gente encontrou é igual a 4 metros. Então, o raio do círculo tem que ser 2 metros. Em relação ao comprimento do semicírculo, eu vou considerar aqui que comprimento é sinônimo de perímetro, porque na hora de preencher os espaços com as respostas, a apostila considera que perímetro e comprimento de semicírculo são sinônimos. Então, o perímetro do semicírculo é a metade do comprimento da circunferência, ou seja, πr, mais a medida do lado que coincide com o lado do retângulo, que mede x. Isso aí é o diâmetro do semicírculo. Então, utilizamos a aproximação de 3 para π e de 2 para o raio e substituímos x por 4. Portanto, o perímetro do semicírculo é igual a 10 metros. A área do semicírculo, obviamente, é a metade da área do círculo. Veja aí, eu substituí π por 3 e o raio por 2. Então, a área do semicírculo é igual a 6 metros quadrados. Depois, transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Vamos lembrar que o raio é igual a 2 metros e o perímetro igual a 10 metros. Nós precisamos transformar essas medidas que estão em metros para medidas em centímetros. Basta multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, multiplicar por 100. Então, a medida do raio é de 200 centímetros e a medida do perímetro, 1.000 centímetros. A área, como calculamos, é de 6 metros quadrados. E agora, vamos transformar de metros quadrados para centímetros quadrados
Para isso a gente precisa multiplicar por 100 duas vezes, ou seja, multiplicar por 10.000. E aí a gente encontra a área de 60.000 centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros, a área total da figura em metros quadrados e em centímetros quadrados. Para fazer o cálculo do perímetro, a gente não vai considerar esse lado comum ao retângulo e ao semicírculo. Até marquei um X aí para desconsiderar. A gente vai considerar somente o contorno da figura como um todo, tá? Então vamos lá, dois lados que medem 2x, o lado que mede x, mais o comprimento do arco do semicírculo que mede πr. Aí a expressão simplificada fica 5x mais πr. Agora substituir x por 4 metros, π por 3 é a medida do raio por 2 metros. Então o perímetro da figura em metros é igual a 26. Mas precisamos escrever essa medida em centímetros. Aí é só multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, multiplicar por 100. E multiplicando 26 por 100, encontramos 2.600 centímetros. Vamos para a área total da figura. Para isso a gente tem que somar a área do retângulo com a área do semicírculo. Nós já fizemos esses cálculos separadamente. A área do retângulo é 32 metros quadrados e a do semicírculo 6 metros quadrados. Somando essas duas áreas, encontramos um total de 38 metros quadrados. Agora vamos escrever a medida em centímetros quadrados e para isso a gente multiplica por 100 duas vezes, ou seja, multiplicamos por 10.000. Aí a gente vai encontrar 380.000 centímetros quadrados. Agora fique atento aí para preencher os espaços, hein? O raio do círculo, que também é raio do semicírculo, é igual a 2 metros ou então 200 centímetros. O perímetro do semicírculo é igual a 10 metros ou então 1.000 centímetros. A área do semicírculo é igual a 6 metros quadrados ou 60.000 centímetros quadrados. E o perímetro total da figura, que é a junção do retângulo com o semicírculo, é igual a 26 metros ou 2.600 centímetros. Tem também a área total, que é de 38 metros quadrados ou então 380.000 centímetros quadrados. Número 3. Geralmente os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda às questões a seguir. Letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura? Começando pelo perímetro, vamos somar as 4 dimensões da figura. São 2 dimensões de 105 metros e 2 dimensões de 70 metros, totalizando 350 metros. Agora vamos calcular a área multiplicando as 2 dimensões do retângulo. Multiplicando essas dimensões, encontramos 7.350 metros quadrados. Agora a gente precisa escrever a medida do perímetro em quilômetros, centímetros e milímetros. Para quilômetros, dividimos a medida em metros por 1.000 e encontramos 0,350 ou 0,35 quilômetros. Para centímetros, multiplicamos a medida em metros por 100 e encontramos 35.000 centímetros. E para milímetros, multiplicamos a medida em metros por 1.000 e encontramos 350.000 milímetros. Em relação à área, precisamos escrever a medida em quilômetros quadrados e também em centímetros quadrados. Para quilômetros quadrados, precisamos dividir a medida em metros quadrados por 1.000.000, aí encontramos 0,00735 km². A medida em metros quadrados está aí de novo, porque tem que preencher um espaço lá na apostila colocando essa medida. E para centímetros quadrados, a gente multiplica a medida em metros quadrados por 10.000, aí encontramos 73.500.000 centímetros quadrados. Letra B. As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Sim, porque o comprimento de 105 metros está entre as referências, 90 e 120 metros. E a largura de 70 metros está também entre as referências, entre 45 e 90 metros. Letra C. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo? O diâmetro do círculo é o dobro do raio, então é 18 metros. E multiplicando por 100, a gente encontra a medida em centímetros. São 1.800 centímetros. Qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo considerando 3 como aproximação para o valor de π?
Na fórmula do perímetro do círculo, a gente substitui π por 3 e r por 9, aí encontramos 54 metros. Multiplicando por 100, encontramos o comprimento equivalente a 5.400 centímetros. Qual é a área do círculo considerando 3 como aproximação para o valor de π? Aí, na fórmula da área do círculo, eu substituí π por 3 e r por 9, aí encontramos 243 metros quadrados. Multiplicando essa medida por 10.000, encontramos a área em centímetros quadrados, que é igual a 2.430.000. Nós vamos resolver mais alguns problemas envolvendo medidas e transformações de medidas agora, e nós vamos precisar de algumas coisas que foram vistas na primeira parte, então mantenha aí as atividades da semana 1 por perto. Para começar essa parte, vamos falar sobre unidades de medida de massa. A medida padrão é o grama no masculino. A grama é aquele matinho verde lá. O grama possui seus múltiplos e submúltiplos, e a lógica de transformação aplicada nas unidades de massa é a mesma aplicada nas unidades de medida de comprimento. Por exemplo, para fazer transformações no sentido do quilograma para o miligrama, a cada mudança de unidade multiplicamos uma vez por 10. E para fazer transformações no sentido contrário, ou seja, do miligrama para o quilograma, a cada mudança de unidade dividimos uma vez por 10. Vamos ver aí alguns exemplos de transformações. 8 kg são 8.000 gramas, porque de quilograma para grama são 3 mudanças de unidade, então multiplicamos por 1.000. 350 gramas são 350.000 miligramas, porque são 3 mudanças de unidade, também multiplicamos por 1.000. E 500 gramas equivalem a meio quilograma, porque do grama para o quilograma são 3 mudanças de unidade, mas no outro sentido, então é necessário dividir por 1.000. Número 1. No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado de lado, medindo a metade da largura do terreno. Antes de responder as questões, nós vamos dar uma olhada aí para essa figura. Como o lado do galpão quadrado tem lado medindo metade da largura do terreno e a largura mede 12 metros, o lado do quadrado tem 6 metros, ou seja, x é igual a 6 metros. Guarda essa informação aí. Veja que eu coloquei a medida de 6 metros no lado superior do quadrado também, ao lado da dimensão y ali da área livre. E como o comprimento do lote tem 30 metros e uma parte do comprimento mede 6 metros, que é o lado aí do galpão quadrado, o comprimento da área livre tem 24 metros, ou seja, y é igual a 24 metros. Somando 24 com 6, a gente tem 30 metros, beleza? Guarda essa informação aí, ela vai ficar aí na tela o tempo todo também. Responda. Letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? O perímetro do lote é igual à soma de todos os lados. 2 lados medem 30 metros e 2 lados medem 12 metros, isso dá um total de 84 metros. Aí, multiplicando a medida em metros por 100, encontramos a medida correspondente em centímetros, que é igual a 8.400. Considerando que o lote tem um formato retangular, para calcular a área a gente multiplica a medida do comprimento pela largura e fazendo essa multiplicação encontramos 360 metros quadrados. E para transformar essa área em centímetros quadrados a gente multiplica por 10.000, aí encontramos 3.600.000 centímetros quadrados. Agora vamos para o perímetro do galpão. Como ele tem um formato quadrado, basta a gente somar 4 vezes a medida do lado. O lado mede 6 metros, então o perímetro é de 24 metros. E multiplicando a medida em metros por 100, a gente encontra a medida correspondente em centímetros, que é igual a 2.400. Agora a área do galpão. É só a gente multiplicar a medida do lado pela medida do lado. 6 metros vezes 6 metros é igual a 36 metros quadrados. Multiplicando por 10.000, a gente encontra a medida correspondente em centímetros quadrados, que é igual a 360.000 centímetros quadrados. Letra B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Relembrando, a área do galpão é igual a 36 metros quadrados e a área do lote é igual a 360 metros quadrados. Dividindo a área do galpão pela área do lote, encontramos 0,1 ou 0,10. Isso significa que a área do galpão é equivalente a 1/10 da área total do lote.
Se você tiver dúvidas em relação à operação de divisão com números decimais, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição, você vai acessar uma série de vídeos sobre esse assunto. Vamos lá! O número decimal 0,1 corresponde a 10%. Portanto, o galpão ocupou 10% do lote. Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Primeiro vamos ao perímetro, considerando que o terreno tem um formato retangular. São duas dimensões iguais a 30 metros, duas dimensões iguais a 6 metros, juntando tudo temos 72 metros de perímetro. E multiplicando essa medida por 100, encontramos o perímetro correspondente em centímetros, que é igual a 7.200. Para calcular a área da horta, vamos multiplicar as duas dimensões, e 30 vezes 6 é igual a 180 metros quadrados. Multiplicando por 10.000, encontramos a medida correspondente em centímetros quadrados, que é igual a 1.800.000. Letra D. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote. Depois, substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. A área livre tem dimensões x e y. Então, a expressão algébrica simplificada é igual a 2x mais 2y. Nós sabemos que x é igual a 6 metros e y é igual a 24 metros. Então, substituindo x e y por esses valores aí na expressão algébrica, a gente encontra um perímetro de 60 metros. Em relação à área, a gente multiplica as dimensões x e y. Essa aí é a expressão algébrica que representa a área livre, x vezes y. Substituindo x por 6 e y por 24, encontramos 144 metros quadrados. Então, atenção agora para completar os espaços na apostila. Se y é igual a 24 metros, o perímetro do retângulo achurado é 60 metros e a área é 144 metros quadrados. Letra E. Depois da terra pronta para ser plantada, a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 grama, quantas sementes há no pacote? Para saber a quantidade total de sementes, é só a gente dividir a massa total, ou seja, 100 gramas, pela massa de cada semente, que é igual a 0,05 grama. A gente pode escrever essa divisão como uma razão, fica 100 sobre 0,05, multiplicamos os dois termos da razão por 100, com isso vamos ter 10.000 sobre 5, 10.000 dividido por 5. E o resultado dessa divisão é igual a 2.000, portanto, há 2.000 sementes no pacote. Número 2. Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal dentro do padrão. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C. Depois, classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Dá uma olhada aí nesse quadro. Para calcular o IMC, a gente divide o peso, que na verdade é a massa, em quilogramas, pela medida da altura em metros elevado ao quadrado. Se uma pessoa tem o IMC de 18,5 a 24,9, então ela está no peso ideal. De 25 a 29,9, a pessoa está acima do peso. E um IMC acima de 30 indica que a pessoa está na faixa de obesidade. Vamos começar calculando o IMC do indivíduo A, que tem 1,8 metros de altura e 65 kg. Fazendo as substituições corretas na fórmula, encontramos o valor aproximado de 20,1 para o IMC. Então, de acordo com a referência do quadro, esse indivíduo está no peso ideal. Agora vamos calcular o IMC do indivíduo B, que tem 1,65 metros de altura e 89 kg. Substituindo essas medidas na fórmula, encontramos um IMC de 32,7 aproximadamente. Isso significa que esse indivíduo está na faixa de obesidade. E agora vamos calcular o IMC do indivíduo C, que tem 1,57 metros de altura e 70 kg. Substituindo essas medidas na fórmula do IMC, encontramos um valor aproximado de 28,4. De acordo com a referência, esse indivíduo está acima do peso. Letra D. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros
e o atleta C percorreu 5,7 km. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 km, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas duas baterias. Qual foi o atleta vencedor? Para facilitar, vamos escrever todas as distâncias percorridas em metros. E, na verdade, nem é necessário calcular as médias, basta a gente calcular as somas das distâncias percorridas nas duas baterias, porque a maior soma representará a maior média também. Mas a gente vai calcular assim mesmo. Começando pelo atleta A. Na primeira bateria ele percorreu 5.690 metros. E na segunda bateria ele percorreu 5,72 km, isso é equivalente a 5.720 metros. Somando essas duas distâncias, encontramos 11.410 metros. Dividindo essa soma por 2, temos a média de 5.705 metros. Agora vamos ver o caso do atleta B. Na primeira bateria ele percorreu 55.900 decímetros, o que é equivalente a 5.590 metros. Na segunda bateria ele percorreu 5.600 metros. Somando essas duas distâncias, isso dá um total de 11.190 metros. Dividindo a soma por 2, encontramos a média de 5.595 metros. Finalmente, vamos ver o caso do atleta C. Na primeira bateria, ele percorreu 5,7 km, isso é correspondente a 5.700 metros. Na segunda bateria, ele percorreu 5.699 metros. Somando essas duas distâncias, encontramos 11.399 metros. Dividindo a soma por 2, temos uma média de 5.699,5 metros. Portanto, o atleta A é o vencedor porque ele obteve a maior média nas duas baterias. Letra E. Ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 mg por comprimido 2 vezes ao dia por um período de uma semana. Quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Olha, bem tranquilo. Basta a gente multiplicar 875 mg por 2, porque o atleta vai tomar o antibiótico 2 vezes ao dia, e aí a gente também multiplica por 7, porque isso vai acontecer durante uma semana. Então, o atleta vai consumir 12.250 mg de antibiótico. Mas nós queremos saber quantos gramas. Para transformar a medida que está em miligramas em uma medida em gramas, a gente divide por 1.000. Com isso, encontramos 12,25 gramas. Então, até o fim do tratamento, o atleta vai consumir 12,25 gramas de antibiótico. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!